Para falar da Covid, porque o Brasil registrou 230 novas vítimas da Covid-19, o total de mortes ultrapassou então 693 mil. Os dados foram divulgados ontem pelo CONAS. E para conversar conosco sobre o aumento de casos no país, a gente conversa agora com a infectologista Raquel Moarec. Olá, Raquel, muito boa tarde a senhora. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Qual que é o nível de preocupação que a gente pode se colocar neste momento aqui no Brasil, doutora? Olha, quando você tem um aumento de transmissão, quer dizer, a taxa de transmissão está elevada, há uma grande possibilidade de novas variantes ou novas mutações. E levar novamente a gravidade para aquela população que tem uma imunossupressão e uma baixa resposta vacinal. Então, podemos ter aumento no número de casos, levando a gravidade para aquela população de alto risco. Agora, doutora, em relação à vacinação, né, a gente sabe ainda que há pessoas que não tomaram nenhuma dose, outras que já fizeram a imunização total, como foi recomendado. De fato, essas pessoas que não tomaram a vacina, evidentemente, estão mais expostas e hoje também acabam concentrando esses óbitos? Então, não tomar a vacina, você fica mais exposto com formas mais graves do Covid. A vacina, ela vem ajudar a diminuição de gravidade, ela não vem diminuir a sua exposição. A exposição é nós que vamos e voltamos e apresentamos a alta exposição de acordo com o aglomerado e de acordo com o nosso risco. O problema é a gravidade de pessoas expostas. Essa gravidade, ela vem com a baixa vacinação. Mato Grosso está passando por momentos difíceis porque o primeiro reforço e o segundo reforço da população ela é muito baixa. E isso é a maior gravidade dessa doença, é você não ter as doses de reforço para tentar manter uma resposta sustentada de defesa. A China está passando por esse momento porque lá não tem, só tem uma dose de reforço e a população de expostos e de graves e aquela população que tem baixa resposta imunológica à vacina fica mais exposto. Então, por isso a gravidade dessa doença. Sem dúvida, aqui em São Paulo nós já tivemos até o recuo, né? As máscaras foram, num primeiro momento, liberadas no transporte público e agora há o retorno em relação aos ambientes fechados aí, claro, farmácias, hospitais e também houve o retorno no transporte público. A gente sabe que a situação é muito melhor do que em anos anteriores. Nós tivemos aquela crise aguda aqui no país também em relação à variante Ômicron. Então muita gente já não quer mais usar, mas de qualquer forma, então a senhora recomenda mesmo em espaços fechados, situações específicas, a máscara é fundamental? Marcelo, o que a gente tem que entender é analisar o risco, analisar o ambiente que a gente está e avaliar se eu sou uma pessoa de alto risco para pegar uma doença mais grave, então eu me protejo, chama-se etiqueta, né? É uma etiqueta que a gente fala, que a gente aprendeu neste Covid, usar quando eu tenho uma indicação de alto risco da minha exposição. Então, eu uso se eu tenho uma exposição maior. Eu uso se eu sou uma pessoa de risco para apresentar a gravidade do Covid. Hoje a gente já sabe que o Covid ele só é mais grave para aquelas pessoas inflamadas ou que têm algum grau de inflamação e que já depois de uma exposição prévia, que já teve um Covid grave, há uma possibilidade de apresentar uma resposta mais grave ao Covid novamente. Então, essa pessoa, ela tem necessidade de se proteger. E o familiar deste paciente também. Então, fazendo de que forma? Usar a sua máscara em transporte coletivo, onde há baixa circulação diária, é necessário. Transporte aéreo é necessário. Se você não tomou a sua terceira dose, que seria a primeira de reforço, não tomou a sua segunda dose de reforço, ela é a pessoa mais exposta a transmitir e pegar uma forma de Covid maior. O que a gente precisa hoje, o Brasil se preparar, porque o mundo está voltando a ter um aumento de casos e a nossa vacinação tem que ser
adequada. Então, nós já temos a dose, a vacina de segunda geração, que era necessária, que já as pessoas de exposição, vacinação já há mais de 6 meses, era necessário começar a tomar a dose de reforço de segunda geração. Exatamente. A senhora falou há pouco da China, né, onde tudo começou e a gente observou a conexão realmente dos países, infelizmente, como é tão extensa hoje. E, novamente, esse ciclo envolvendo a China, esse crescimento aí considerável de casos, né, um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a gente... até que ponto essa difusão maior pode trazer novas variantes aí, como a senhora falou, e vão chegar, evidentemente, aqui ao Brasil, como já chegaram lá atrás? Então, olha, o que está se disseminando no Mato Grosso é a BQ1, que é uma das variantes, uma das mutações da Ômicron. O que está rodando na China já chegou no BQ7, então é uma outra variante. Então, vamos dizer, está se misturando, vai saber o grau de transmissão, a taxa de invasão e de burlar a defesa da pessoa. O que a gente precisa é estar preparado para essa globalização, esse transporte de ir e vir e essa quantidade de aglomerados que as populações passam, na épocas de festa, em janeiro, as férias, as pessoas vão e vêm. Então, preparar-se é analisar risco, vacinar-se com segundo reforço, a maioria da população, se possível todos, vacinar as crianças, porque hoje o aumento do número de casos infantil é muito maior, né? A taxa de transmissão em crianças que não vacinadas é grande e a gravidade nessa faixa etária está sendo maior ainda. Então, eu acho que se preparar para que esse vírus que está na China não venha a nós, né? Vamos dizer, a gente sabe que normalmente de 1 a 2 meses o que acontece no mundo chega no país. Então, nós já estamos vendo isso acontecer e a gente precisa se preparar para uma provável, ou se Deus quiser não, mas uma outra onda com novas mutações e novas variantes. Exatamente, e evidentemente nós temos que nos preparar também com vacinas, né? Hoje já há uma mudança tecnológica, a senhora falou um pouco sobre isso, mas então o país, nós devemos até nos acostumar a, quem já tomou as 4 doses, tomar a sua 5ª, isso vai virar de fato algo cotidiano até determinado período, doutora? Então, olha, a vacina mostrou que esse sommelier que a gente toma, né, vacinas, às vezes de um tipo, de outro, ela mostrou-se adequada para melhorar a resposta sustentada de defesa das pessoas. Mostrou agora na China que eles tomam só vacinas de vírus inativado e que não teve resposta sustentada, principalmente nas faixas etárias de maior gravidade, que é acima de 50 a 60 anos lá. Então, o sommelier veio para nos ajudar a melhorar a nossa resposta, mas ela não sustenta anualmente. Então, sim, nós precisamos tomar uma vacina mais atualizada hoje, uma vacina de segunda geração que já pegue a mutação Ômicron, porque nós estamos nas variantes, nas mutações de Ômicron já em 7, 8, quer dizer, tem várias mutações de atenção no mundo que precisam ser colocadas numa vacina de segunda geração, para que nós tenhamos uma boa resposta quando entrarmos em contato. Quando vamos deixar de entrar em contato? É quando toda a população for vacinada, o que não acontece, né? Mato Grosso, eu fui ver os dados agora, eles têm baixa resposta com 3ª dose, que baixo de 50% e baixo de 18% pessoas não vacinadas com a 4ª dose. Isso é muito ruim, por isso o alto número de taxa de transmissão maior e gravidade naquele estado. E exatamente, né, doutora, só para nós fecharmos então, né, a promessa agora do futuro governo, um cuidado aí em relação a isso já de cara. Então, a gente deve imaginar que haveria então já o início aí de um 5º reforço aí, já existe inclusive para pessoas, para pessoas específicas, mas deve se estender para toda a população. Isso, existe a 5ª dose para a população que já tomou há mais de 6 meses, que tem com um grau de imunossupressão, que faz parte de uma classe de pessoas que tem baixa resposta sustentada às vacinas. Então, essa população fica mais exposta. O que a gente precisa levar em consideração é que a população lateral a esse tipo de pessoa, que também seja vacinada adequadamente, que ela se autoteste, né? Agora, vários testes que a gente tem em farmácia, tem em todo lugar, tem em todos os postos, se teste
para diminuir o risco dentro da sua residência. Então, quanto maior o número de testagem, melhor a resposta para a diminuição da nossa transmissão domiciliar. Então, isso é o mais importante agora. Vacinar, avaliar o risco, etiqueta, né, da que a gente tem. Se a gente tem algum quadro respiratório, use máscara para evitar que a gente transmita. É só alergia, é só uma rinite. Independente ou não. Teste, use máscara para não transmitir, seja um resfriado, seja uma gripe ou seja o próprio Covid. Hoje o Covid, ele não é igual ao Ômicron puro e simples que nós estávamos em janeiro, que era realmente um estado gripal que se confundia com gripe. Hoje o Covid, às vezes, ela é um pouco mais assintomática, levando só um pouco de dor de garganta, prostração, uma dor de cabeça. Então, que é o que a gente está pegando hoje. Então, possivelmente, todos se testem se tiver algum grau de risco. Isso diminui o risco de aumentar a quantidade de casos graves dentro de hospital. Conversamos com a infectologista Raquel Morrec, falando a respeito aí do avanço, infelizmente, da Covid no país e no mundo. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Obrigada a todos da Jovem Pan. Muito obrigado. Dando sequência